Agradecer muito essa oportunidade e cumprimentar a proponente desta reunião, a senadora Ana Amélia, que faz aqui o exemplar exercício de propor a discussão do que é importante, ainda que não seja popular ou conveniente. Queria registrar que, na nossa opinião, duas palavras não deveriam estar em discussão nessa reunião. Uma é ética e a outra é governo. A ética não deve estar em discussão porque não conheço e não conhecemos e não reconhecemos qualquer medida, esforço ou intenção de pretender que o Brasil tenha menos ética, menos rigor, menos cumprimento de tratados, convenções internacionais e, mais do que isso, da nossa obrigação com os cidadãos brasileiros. A Interpharma tem sempre iniciado as suas manifestações dizendo que gostaria de discutir tudo sobre pesquisa clínica, menos qualquer ideia que ameace, hipoteticamente, ainda que seja, colocar em risco o patrimônio ético e de cuidado ético já obtido no país. Nós queremos discutir burocracia e não ética. Em segundo lugar, não entendemos que se deva transformar esta reunião, não importa a ordem dos oradores, numa reunião sobre o governo. A Interpharma não tem por hábito a busca de culpados. Este é um assunto que interessa ao país. Este é um assunto que está mal parado há muito tempo. E este é um assunto onde justiça se faça. As pessoas do governo, me refiro neste caso ao atual, têm manifestado uma boa intenção. Talvez a pergunta da reunião não seja como convencer os insensíveis do governo a acordar para a necessidade da pesquisa clínica. É o que existe atrás desse assunto que nem o pessoal do governo consegue fazer andar algum tipo de avanço. Essa talvez seja uma boa pergunta. E, por isso, eu quero saudar, na condição de companheiros de vítimas do que está acontecendo com a pesquisa clínica, o secretário Gadelha, o presidente Barbano e o doutor Jorge Venâncio. Você me ajuda, Fábio? Claro. Solidariedade de gaúcho. Eu falo e o doutor Fábio manifesta aqui. Pesquisa clínica é importante do ponto de vista humano, porque é a geração do novo conhecimento. Do ponto de vista econômico, porque ela é hoje um negócio de 120 bilhões de dólares ano. Por que nós temos que discutir isso? Porque o Brasil hoje, infelizmente, não é mais do que 2,32% do número de estudos e 1,4% dos centros de pesquisa clínica no mundo. Esse quadro mostra que nós estamos em 15º lugar, com 3.447 estudos, num percentual muito menor de países que não têm a nossa competência e qualificação científica, não têm as nossas ilhas de excelência. Pode passar. Pode passar. Quando a gente fulaniza um pouco o percentual de estudos, a gente pode se dar conta do que a gente está perdendo. A indústria não perde nada quando um estudo não vem para o Brasil. A indústria desenvolve em outro lugar, um dia o medicamento vai chegar aqui. Quem perde com o estudo não realizado é o paciente que dele dependeria e o pesquisador para o seu aperfeiçoamento e para participar do parto do novo. Pesquisa clínica, para mim que sou jornalista, não sou médico, a tradução é o parto do novo. Nós estamos fora. Câncer, 1,2%. Doenças respiratórias, 2,1%. Ah, mas são doenças chamadas de primeiro mundo, como se aqui não fossem comuns. Vamos ver algumas chamadas não de primeiro mundo. Malária, há 405 estudos no mundo, 0 no Brasil. Dados que são de meses atrás. Tuberculose, 346, só 2% no Brasil. Os estudos clínicos conduzidos no Brasil, e isso é importante, eles, além de serem poucos, estão basicamente na fase menos importante para a geração do conhecimento novo. E essa é uma outra dificuldade que o país tem no campo da pesquisa clínica. Por que a gente não avança? Não tem nada a ver com ética.
porque, repito, ninguém pretende que o Brasil se transforme numa ilha de irresponsabilidade contra a segurança, a qualidade e a eficácia dos medicamentos. Não é por falta de cientistas. Este país tem avançado e muito na produção de doutores, na produção de algumas ilhas de excelência. Não é por falta de interesse do mundo em realizar pesquisa. O Brasil está sendo incluído quase que sempre em toda a proposta inicial de pesquisa. E não é, obviamente, por falta de interesse ou necessidade por parte dos pacientes. Esta é a evolução do número de doutores no Brasil. Presidente, eu estou tão atento ao tempo. Esta é a evolução do número de artigos científicos. Pega esse mapa aqui, por exemplo, pega São Paulo. São Paulo está entre as 10 cidades do mundo com maior capacidade instalada para a realização de estudos clínicos, mas tem uma ociosidade que é maior do que 50%. Então, isso mostra onde não está o problema. Não é falta de cientista, não é descuido com a ética, não é falta de interesse mundial, não é falta de capacidade instalada. Quem sabe a gente aqui se aproxime da resposta. Tempo médio de aprovação da pesquisa clínica. Coreia do Sul, 30 dias, Estados Unidos, 45, 60, Europa, 60, 75, Austrália, 68, Brasil, 360 dias. Eu já passei da idade de ficar discutindo se é 360 ou 340, ou se é 30 ou 60. O fato é que o tempo brasileiro para aprovação é, no mínimo, o dobro do tempo mundial. E como o Brasil é importante, todo mundo inclui o Brasil, mas o Brasil ainda não é importante para que uma pesquisa nova sobre câncer, por exemplo, comece em 20 países e os 20 esperem pelo Brasil. Então, nós estamos perdendo pesquisas, pode passar, nós estamos perdendo pesquisas por um conjunto de razões. A primeira razão não tem a ver com o governo, tem a ver com o país. Esse é um país que continua pensando que inovação é matéria opcional. A Coreia fez um plano para investir em pesquisa clínica e, em pouco menos de 10 anos, se tornou o 4º ou 5º mercado de pesquisa clínica do mundo. Porque existe culturalmente a ideia de que, para defender a ética, justifica a burocracia. Você pode ser ético e ser mais rápido. Você pode ser ético e ser mais eficiente. Porque o Conselho Nacional de Saúde tem uma visão conservadora sobre pesquisa. A própria Declaração de Helsinki, alguns dos documentos fundamentais no mundo, recomendam facilitar a pesquisa. Qualquer uma, não a boa. Não é pecado. Se pudesse haver, senadora Ana Amélia, um projeto de lei com um só artigo, fica permitido apoiar a boa pesquisa. Revogo suas disposições de contrário. Tem que se estabelecer claramente na cabeça do Conselho, do respeitável Conselho Nacional de Saúde, que não é pecado facilitar a pesquisa, a boa. Porque, apesar da boa vontade de autoridades do governo, a mudança não é aprovada. Eu estou sentado aqui com pessoas que têm se esforçado e muito para tentar aprovar mudanças. E qual é a mudança fundamental? O país tem um sistema que não existe nos outros lugares do mundo. Nós fazemos 3 a 4 análises que fazem retrabalho, que prolongam demasiadamente o tempo de análise. E aí, então, a gente acaba tendo um número de estudos que caminha, e esse é o dado fundamental e inédito que trouxe aqui para essa reunião, no próximo slide. Mais um, por favor. Mais um. Número de estudos perdidos apenas por 18 empresas ano passado no Brasil. Foram perdidos 112 estudos. 61 cancelou-se a vontade de fazer no Brasil. 51 desistiu-se que viesse ao Brasil. O importante está aqui embaixo. 3.712 pessoas não puderam participar de estudos. Não é a indústria. A indústria depois vai descobrir, e se descobrir vai vender, se for registrado e autorizado. Patologias com morte de apenas 18 empresas, 36 estudos. Então, eu quero
em atenção ao tempo e a severa simpatia do presidente, registrar o seguinte: só existe um problema. O problema é que, apesar da boa vontade do governo, o sistema que está montado é um sistema que não tem precedente em outros países. Temos CEPs, mas não se confia no CEPs. Então, o CEP existe, mas tudo que passa pelo CEP acaba, basicamente, tendo que passar pela CONEP. E tem-se a Anvisa. E a soma disto gera um tempo que é o dobro do mundo. Queria terminar com o Davi Coimbra. Ele não está aqui. E o jornalista Davi Coimbra teve a coragem de, sendo portador da doença, escrever essas palavras com as quais eu gostaria de encerrar essa breve manifestação. Por isso me inscrevi num desses protocolos que estava em desenvolvimento em Ijuí. Consistia numa comparação, uma droga novíssima versus outra já disponível no mercado. Havia 50% de chances de eu pegar a droga nova. Dependia de uma espécie de sorteio. Era uma ou outra, e eu peguei a outra. A droga mais antiga. Quer dizer, perdi. Mesmo assim, continuei no protocolo, usei a droga, que aliás é caríssima, e por certo tempo deu certo. Participar daquela pesquisa foi muito bom para mim. Agora, pretendo participar de outra. E aí, quem sabe, tenho mais sorte. Quem sabe, me torno um feliz cobaia desses paladinos da ciência. Os candidatos a cobaia, que são candidatos à esperança, não querem menos ética, querem mais eficiência, menos retrabalho, menos burocracia. E esta não é uma questão para opor governo ou quem quer que seja, é para nos unir a todos sob a égide do Senado e sob a liderança do senador Moca e da senadora Ana Amélia. Vamos tentar continuar sendo éticos, mas ser um pouco mais eficientes? Tem gente esperando.